Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Descansaram nessa semana aí? Olha só, eu tinha combinado com vocês durante a nossa última aula, eu fiz a teoria na aula online, né? Que eu ia retomar quando a gente fizesse o vídeo. Então, eu vou fazer isso agora, tá? Queria que vocês pegassem para mim, ó, LT2 ainda, aulas 31 e 32, tá? Na página 100. Vamos falar então sobre prismas. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Aqui, beleza. Então, ó, prisma, paralelepípedo e cubo, tá? Deixa eu continuar aqui, ó. Bom, primeira coisa, eu tenho aqui um feixe de retas paralelas, tá? Então, peguei 3 situações aqui e vamos ver o que acontece em cada uma delas, tá? Olha só, eu peguei, fiz corte, né, por planos paralelos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um triângulo na primeira, um triângulo na segunda, um hexágono e hexágono aqui, e um quadrilátero e outro quadrilátero, aparentemente um retângulo, tá? Então, o que acontece? Essa figura gerada pelo corte de 2 planos paralelos, né, por um feixe de retas paralelas, nós vamos chamar de prisma. Essa figura, antes de eu cortar, ela era um prisma ilimitado. Imagina um super cano aqui, assim, só que em vez de circular, ser em forma de ter faces, né? Então, nós vamos limitar. Esse é o prisma limitado que a gente estuda, tudo bem? Então, olha só. Esse primeiro aqui, por ele estar inclinado, a gente chama de prisma oblíquo, tá? O reto aqui, ó, os dois, né, o segundo e o terceiro são retos, por quê? Porque quando você pegar a parte de cima e você fizer a projeção embaixo, vão coincidir, tá? Então, quer dizer, essas retas que ligam, né, uma base à outra, elas são retas perpendiculares ao plano da base, tá bom? Só que a diferença, a primeira eu chamo de prisma regular, porque ele é formado por um polígono regular. A segunda eu chamo apenas de prisma reto, tá? Então, que tem essa característica da parte de cima coincidir com a parte de baixo, mas a base não precisa ser um polígono regular. Então, só quando tiver a palavra regular, tá bom? Olha só, eu fiz aqui porque geralmente a gente tem essa dúvida, e eu comentei até do Puma, né, aquele dia, qual é a base do meu prisma. Então, aí está um prisma. Se a gente fatiasse, deixa eu ver como é que está a minha caneta, não sei onde que ela está, está aqui, ó. Se a gente fatiasse a minha figura, tá, ela não está pegando, desencana. Em planos paralelos a essa rampa aqui, assim, ó, à medida que eu for cortando, ele vai ficando menor. Então, não é essa base, tá? Agora, se eu cortar paralelo ao triângulo, né, eu vou ter sempre triângulos idênticos. Olha aqui, vários cortes eu fiz, tá? Então, a gente fala que esse prisma é um prisma de base triangular, tá? Se esse triângulo da frente e o de trás coincidirem, lembra que eu falei agora há pouco? Ele seria um prisma triangular reto, tá? Se minha base for um triângulo equilátero, ele seria um prisma triangular regular. Eu deixei alguns exemplos aqui para a gente ver, tá? Então, ó, um outro prisma triangular reto, tá? Eu tenho aqui, ó, um prisma, tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de base decagonal, é uma melancia, né? Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um prisma de base octogonal, um prisma de base pentagonal aqui, e aqui uma caixa d'água de uma cidade que eu trabalhei, tá? Você vai ter aqui um prisma cuja base vai ser um polígono de 24 lados. Eu fiz uma aula até para a gente descobrir a quantidade de água que tem aqui dentro, tá bom? Bom, vamos mudar aqui, ó. Olha só, eu queria que vocês pensassem numa fórmula que servisse para todos, tá? Aqui eu esqueci de copiar uma fórmula, eu vou pausar aqui para colocá-la, espera um pouquinho. Deixa eu achar. Bom, consegui fazer funcionar minha canetinha também, tá? Então, ó, o que eu prefiro fazer? Em vez de fazer uma lista com milhões de figuras e aí milhões de fórmulas, a gente vai olhar para esta figura e a partir dela tentar chegar numa fórmula que sirva para todas, tá? Então, o que eu vejo aqui, ó, é um prisma de base quadrangular, tá? Então, aqui, ó, a minha base vai ser um quadrado. Tudo bem? Ó, tô pintando aqui o quadrado, agora eu consegui. Certo? Então, se a base vai ser um quadrado ou um retângulo, a área da base vai ser a área desta figura aqui.
tá? Então, se fosse um retângulo, seria base vezes altura. Se fosse um quadrado, lado vezes lado. A área da base vai ser, então, a área do polígono da base. Tá bom? Agora, veja a área lateral. E eu gostaria que vocês não decorassem, que vocês visualizassem a figura. Quando eu olho para a lateral, eu tenho aqui, ó, um retângulo que está lá atrás, outro retângulo que está aqui na frente, tá? Outro retângulo aqui na lateral. A gente não faz isso assim quando tem vidro, para você não bater, ó, você cola adesivo. 3. E lá atrás eu tenho um quarto, tá? Então, são 4 retângulos aqui. Então, eu vou fazer 4 vezes a área do retângulo. Olha o que eu coloco ali, ó. Número de faces laterais vezes a base vezes a altura. Tá? A área total. Olha, a gente tem 2 bases, porque tem a de cima que eu pintei e tem a de baixo que está aqui. São 2 bases mais a área lateral. Então, a área total vai ser sempre 2 áreas da base mais a área lateral. Toma cuidado, gente. Eu vejo que vocês, quando vão fazer prova, essas coisas, colocam 2 áreas da base vezes a área lateral. Não tem sentido. Você está fazendo o quê? Ó? Você está compondo uma figura inteira. Tá? Então, você está adicionando áreas. Tá? E volume para prismas sempre vai ser área da base vezes a altura. Tá bom? Então, se aqui fosse, no caso, um quadrado, você achava a área do quadrado, fazia vezes a altura, você tinha o volume, tá? Da sua figura. Lembrando que, quando eu falo em áreas, você vai usar unidade ao quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, o que for. Quando eu falo em volume, é unidade cúbica, unidade de volume, tá? Centímetros cúbicos, metros cúbicos, e assim vai. Tudo bem? Olha só. E a gente pode ser um pouco mais específico. Então, quando eu falo em paralelepípedo, né, eu vou ter essa figurinha aí, eu não sei qual é a base, no caso, eu vou convencionar que a base que está aqui no chão, apesar que a gente falou agora que isso não é necessário, mas eu preciso começar por algum lugar. Então, se eu assumir que isso é um aquário, por exemplo, ou um copo, tá, a base vai ser o que está ali embaixo. Ó, esse cara vai ficar sendo a nossa base. A área da base vai ser A vezes B. Tá lá. A área lateral seria o quê? Ó, no caso aqui, eu vou pegar esse lado, então vamos destacar aqui, ó, esse lado aqui, que a área dele é B vezes C, tá? Então aqui, ó, B vezes C. Mas desse lado aqui, também vai dar B vezes C. Só que se você olhar, você tem a parte da frente. Ó, a parte da frente aqui vai dar o quê? Ó, vai dar A vezes C. E lá atrás, eu também vou ter A vezes C. Olha, já é verdade, né? E repara bem que aqui em cima, ó, aqui vai ser A vezes B. E lá embaixo, que a gente já tinha pintado, também vai ser A vezes B. Tá? Então, aqui também vai ser A vezes B. Então, quando eu penso em área total, o que vai ser? Ué, falei agora há pouco. A área total vai ser 2 áreas da base mais a área lateral. Certo? Se eu falo em 2 áreas da base, eu estou falando em 2AB. A área lateral vai ser o quê? Ué, 2BC mais o 2AC. Tá? Essa é a área total de um paralelepípedo. Tudo bem? De novo, você pode decorar a fórmula, né? Tem gente que decora assim, 2AB mais BC mais AC. É muita letra, não tem sentido. Então, entenda o que compõe esse negócio. E com o tempo, você até internaliza essa fórmula aí. Tá? E volume, como eu falei, área da base vezes a altura. Portanto, eu vou ter a área da base A vezes B vezes a altura, que é o C. Tá? Quando a gente fala em paralelepípedo, eu tenho um negócio importante, que esse aqui é muito cobrado, que é a diagonal. Então, a diagonal é como se eu pegasse um cabo de aço, né? Pode olhar aí na sua casa, né? Um cabo de aço que vai do chão ali, de uma quina, até o teto lá em cima, na outra quina, tá? Eu vou destacar aqui, olha só. Então, aqui, ó, que eu fiz? Eu coloquei um triângulo aqui embaixo, tá? Esse triângulo tem os catetos A e B, e a hipotenusa chamei de Dzinho. Apliquei o Pitágoras ali em cima, ó. Dzinho ao quadrado, o Azinho ao quadrado, mais o Bzinho ao quadrado. E eu vou fechar agora num outro triângulo, tá? Que vai ser esse cabo de aço que eu falei. Olha ele aqui, ó. Quando eu olho para esse triângulo, a hipotenusa dele é o D. Que tá aqui o D. Dzão, tá? Os catetos vão ser o C
e o Dzinho que a gente achou agora há pouco. Então, ó, o C e o Dzinho que a gente achou agora há pouco. Aplica Pitágoras. D ao quadrado, Dzão ao quadrado vai ser o C ao quadrado mais o Dzinho ao quadrado. Eu substituí aqui o Dzinho pelo seu valor, que é esse aqui, ó. Tá? Então, substituindo, você vai ter aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado mais o C ao quadrado que já estava. Tá? A diagonal, eu não sei se eu vou colocar, tá aqui embaixo, ó, tirei a raiz. É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Então, o que a gente fez foi aplicar 2 Pitágoras no espaço. Por isso que quando eu falava para vocês que a geometria espacial, a base é a geometria plana. Tá? Só que a gente não vai olhar só na lousa, eu vou olhar em todas as paredes possíveis aí. Uma dúvida que geralmente aparece. Eu não posso cortar o quadrado com a raiz aqui, porque é uma soma. Então, você vai fazer o cálculo, vai chegar no valor desta soma toda aqui, ó, um numerão, e aí depois você tira a raiz, ou você melhora essa raiz. Tá bom? E já que a gente sabe paralelepípedo, eu consigo falar de cubo. E aí, com o cubo, as fórmulas vão ser muito parecidas. Veja só. A área da base vai ser a área de um quadrado. Então, lado vezes lado. No caso, eu coloquei aí A ao quadrado. A área lateral são 6 quadrados que formam essa figura. Portanto, essa área vai ser 6 vezes o A ao quadrado. E o volume? É a área da base vezes a altura. Então, vai ficar A vezes A vezes A. Ou A ao cubo. Tá? Eu não coloquei aqui a diagonal, mas a gente pode destacar, deixa eu achar minha caneta, tá aqui, ó, destacar a diagonal como a gente fez na folha anterior, tá? Então tá aqui, ó, eu posso fechar esse triângulo. Chegaria nesse Pitágoras. Veja, aplicando Pitágoras, eu vou ter o Dzinho que eu falei agora há pouco. Então eu sei que o Dzinho ao quadrado é o A ao quadrado mais o A ao quadrado. Dzinho ao quadrado é 2A ao quadrado. Esse Dzinho vai dar raiz desse treco, que dá a raiz de 2. Essa é a diagonal do quadrado que a gente já trabalha faz um tempo. Eu quero saber a diagonal do cubo, tá? Então eu vou pegar, colocar o A raiz de 2 aqui, ó, e aplicar um Pitágoras com esse outro cateto que é o A. Então aqui, ó, a diagonal vai ser ao quadrado, né? Vai ser o A raiz de 2 ao quadrado mais o A ao quadrado. Esta diagonal vai dar 2A ao quadrado mais A ao quadrado. Isso dá 3A ao quadrado. E quando você acha aqui a raiz, né? Isso fica A raiz de 3. Diagonal do cubo vale lá do raiz de 3. E a da face vale lá do raiz de 2. São coisas que a gente, pensando em vestibular, vale a pena decorar. Tá bom? Então, assim, ó, a gente vai fazer muitos exercícios, mas a base desta teoria é a geometria plana. Se você não está bem de áreas, estude essa parte, porque ele vai te ajudar aqui. Tá? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento, né? É isso. A gente se vê agora nos exercícios, tá bom? Até mais tarde.